Michael Jackson não foi apenas um cantor, ele se tornou um fenômeno tão gigantesco que milhões de pessoas acreditavam estar olhando para alguém quase impossível de existir. Shows lotados, pessoas desmaiando, milhões de discos vendidos, coreografias históricas. Mas por trás das luzes do sucesso e do título do rei do pop, existia uma vida cercada por mistérios, polêmicas, hábitos estranhos e histórias tão inacreditáveis que até hoje muita gente não acredita. E aqui está o mais impressionante. Algumas dessas curiosidades quase ninguém comenta. Hoje você vai descobrir fatos perturbadores, estranhos e surpreendentes sobre Michael Jackson que fizeram o mundo inteiro ficar obcecado por ele. Mas fica até o final, porque existe uma curiosidade envolvendo Michael e o medo da morte que deixou muita gente completamente chocada. Antes de se tornar o maior astro da música mundial, Michael Jackson era apenas uma criança, mas sua infância esteve longe de ser normal. Ele começou muito cedo nos Jackson 5. Enquanto outras crianças brincavam, Michael passava horas ensaiando. E existe um detalhe muito triste nisso. Anos depois, Michael revelou que sofreu enorme pressão durante a infância. Cobranças, treinos intensos, pouco tempo para viver como criança. Muitas pessoas acreditam que isso influenciou profundamente toda a personalidade dele no futuro. Talvez por isso Michael tivesse uma obsessão tão forte pela ideia de recuperar a infância perdida. E foi exatamente aí que começou uma das partes mais polêmicas da vida dele: a criação de Neverland. Porque a propriedade de Michael Jackson parecia saída de um filme, mas ao mesmo tempo deixava muita gente desconfortável. Michael Jackson criou um lugar completamente diferente de tudo que existia: a Neverland Ranch. O local tinha parque de diversões, cinema, animais exóticos, brinquedos, como se fosse um universo particular. Para alguns fãs, aquilo representava o sonho de uma criança, mas para outras pessoas parecia algo estranho. E foi exatamente aí que começaram muitas polêmicas. Michael frequentemente convidava crianças para visitar a Neverland. Isso gerou enorme repercussão. Com o passar dos anos, acusações começaram a surgir, investigações aconteceram e a mídia passou a acompanhar obsessivamente cada detalhe da vida dele. Mas existe algo importante: Michael Jackson sempre negou as acusações, e muitos fãs acreditam até hoje que ele foi alvo de perseguição midiática. Enquanto outros continuam acreditando que existem perguntas sem respostas, esse assunto divide opiniões até hoje. E talvez seja exatamente por isso que Michael Jackson continua sendo uma das figuras mais polêmicas da história da música. Se você gosta de vídeos sobre curiosidades e mistérios envolvendo celebridades, deixa o like agora, porque daqui para frente as histórias ficam ainda mais bizarras. Existe uma curiosidade que chocou muita gente durante anos. Michael Jackson tinha hábitos extremamente incomuns. Um dos mais famosos envolve a forma como ele dormia. Durante muito tempo surgiram relatos de que Michael usava câmeras hiperbáricas. As imagens viralizaram no mundo inteiro. Muita gente acreditava que ele queria viver mais tempo. Outros achavam que aquilo fazia parte de sua obsessão pela juventude. Michael também demonstrava enorme preocupação com saúde, aparência e envelhecimento. E isso alimentava ainda mais o mistério em torno dele. Mas existe outra curiosidade que talvez seja a mais chocante: a relação dele com a própria aparência. Poucas celebridades mudaram tanto visualmente quanto Michael Jackson, e isso gerou teorias durante décadas. Muita gente começou a perguntar: o que aconteceu com ele? Michael revelou possuir vitiligo, uma condição que afeta a pigmentação da pele. Mas ao mesmo tempo, cirurgias plásticas também passaram a chamar a atenção. O nariz mudou, o rosto mudou, a aparência parecia diferente a cada ano. E quanto mais ele mudava, mais a mídia ficava obcecada. Jornais do mundo inteiro comentavam sua aparência constantemente. Programas de televisão faziam piadas. Fotógrafos perseguiam Michael sem parar. E existe algo muito triste nisso. Muitas pessoas próximas afirmavam que Michael sofria profundamente com a exposição constante. Talvez porque o mundo inteiro parecia observar cada detalhe da vida dele.
Mas existe uma curiosidade ainda mais inacreditável. Michael Jackson tinha tanto medo de morrer que alguns hábitos dele deixaram até funcionários assustados. Michael Jackson vivia cercado por seguranças, máscaras, cuidados extremos e relatos dizem que ele possuía enorme medo de doenças e contaminações. Algumas pessoas acreditavam que isso estava ligado à pressão gigantesca da fama. Outros afirmavam que Michael se sentia constantemente perseguido. Mas existe um detalhe perturbador. Nos últimos anos de vida, Michael parecia cada vez mais fragilizado. E muitos fãs começaram a perceber isso. A pressão por shows, problemas de saúde, dificuldades emocionais, tudo parecia pesar sobre ele. Até que, em 2009, aconteceu algo que chocou o planeta inteiro. No dia 25 de junho de 2009, uma notícia explodiu pelo mundo. Michael Jackson havia morrido. Milhões de pessoas ficaram em choque. A internet praticamente travou. Fãs choravam nas ruas, emissoras interromperam programações e o planeta inteiro parecia paralisado. Mas a morte dele também gerou enorme polêmica. O seu médico foi acusado de administrar medicamentos de maneira inadequada, e isso alimentou teorias e discussões até hoje. Muitos fãs acreditam que Michael estava sofrendo pressão extrema antes da turnê, ensaios intensos, cobranças absurdas, problemas físicos. Tudo isso criou uma narrativa extremamente triste em torno dos últimos dias do cantor. Se você também acha que Michael Jackson foi uma das figuras mais marcantes da história da música, deixa o like, porque ainda tem uma curiosidade que quase ninguém comenta. Existe algo sobre Michael Jackson que impressiona até hoje: o impacto que ele causava nas pessoas. Em muitos shows, fãs desmaiavam apenas ao vê-lo entrar no palco. Pessoas choravam, gritavam, parecia algo quase inacreditável. E isso fez muita gente se perguntar como uma única pessoa conseguia causar tamanho impacto. Michael dominava palco, dança, música e espetáculo de uma maneira raríssima. O Moonwalk virou um fenômeno mundial. Videoclipes como Thriller mudaram completamente a indústria musical. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo décadas depois do auge da carreira dele, Michael Jackson ainda continuava sendo assunto no mundo inteiro. Como acontece praticamente com toda figura gigantesca da cultura pop, Michael Jackson também virou alvo de teorias absurdas. Algumas pessoas acreditavam que ele fingiu a própria morte, outras afirmavam que Michael vivia isolado por medo extremo. Existem até histórias bizarras envolvendo mensagens secretas em músicas e videoclipes. Embora muitas dessas teorias provavelmente sejam exageradas, elas mostram algo interessante. Ele virou um fenômeno cultural, um ícone cercado por mistério, e talvez seja exatamente isso que mantém o nome dele vivo até hoje. Michael Jackson foi amado, criticado, admirado, julgado. Mas uma coisa é impossível negar: o mundo nunca viu ninguém igual. Talvez por isso, mesmo tantos anos depois, milhões de pessoas ainda continuem fascinados por sua vida. Porque Michael Jackson não foi apenas um cantor. Ele se transformou em uma das figuras mais misteriosas, polêmicas e impactantes da história moderna. Agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que Michael Jackson foi injustiçado pela mídia? Ou acha que ainda existem perguntas sem respostas sobre a vida dele? Comenta aqui embaixo. E se você quer mais vídeos com curiosidades, mistérios e histórias chocantes sobre celebridades, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o próximo vídeo pode revelar outra história que quase ninguém conhece.